Então, galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui para poder fazer um pequeno resumo sobre a aula de psicanálise. Bom, a psicanálise ela surge por volta do período do século XIX e XX, e o grandioso ou fundador, o pai, seja o termo que você preferir, fora Sigmund Freud, digníssimo, né, para o nosso professor Roberval. Então, Freud, nesse período, ele já era médico, neurologista, já trabalhava em hospital, então já atendia pacientes. Freud, ao analisar esses pacientes, ele percebeu que havia algo além dessas doenças físicas, mentais, e aí ele começa a investigar esse algo. Freud, ele percebe que com a fala, ao ouvir os pacientes e a fala deles, ele conseguia detectar, perceber algo que estava por trás daquilo, da doença. Então ele começa a explorar esse campo, o que ele à frente chama de inconsciente. Bom, Freud ele trabalha com a ideia de mente, e a partir desse momento que ele tem um contato com os pacientes, começa a explorar essa ideia de algo por trás, ele começa a fundamentar a psicanálise, começa a criar então teorias fundadas empiricamente para poder provar ou constatar essa nova abordagem que chama-se psicanálise. Bom, então Freud, com a ideia de mente, ele afirma que o quadro psíquico do indivíduo é formado por dois polos, digamos assim, a do consciente e a do inconsciente. Bom, no inconsciente, começar por essa, que é a que mais pega, ou a que as pessoas têm mais dificuldade de compreender, é onde estão as questões mais íntimas do indivíduo, as experiências, os sentimentos mais fortes, e o acesso até isso é difícil, é complexo, é abstrato, chegar até o inconsciente, não tem um contato direto. O que é diferente do caso do consciente, pois o consciente é aquilo que a gente está vendo, que pode ser verbalizado, que pode ser atingido. Ok? Bom, Freud com a ideia de mente, consciente, que é a estrutura psíquica e os níveis de consciência, ele então trabalha sobre a personalidade do indivíduo. Assim como na, na base psíquica do indivíduo tem duas outras importantes bases, a personalidade do indivíduo é composta por três, simples e gerais. Simples porque são apenas três, e gerais porque define todo o indivíduo. Bom, chama-se id, ego e superego. Tanto id quanto ego e superego possuem agregações, mas vou falar basicamente do que são eles. Bom, o id é a parte do indivíduo onde estão canalizados os desejos, os instintos, as vontades do indivíduo. No instinto não há valor, não há princípio, não há regra. Então é a vontade, digamos, carnal do indivíduo em alcançar determinado objetivo, determinado desejo. O ego já é uma parte do indivíduo onde se há a racionalização, é a parte de raciocínio, onde o indivíduo planeja ou tem por método traçar o que o id quer, ou que o id quer, mas que ele não quer fazer. Então é a parte onde ele analisa de forma reflexiva essa ação do id. Se eu for fazer o que o meu id quer, eu vou e posso fazer. Mas para eu fazer eu preciso de estratégia, eu preciso de um plano, eu preciso combinar as coisas. Então é essa parte racional que o indivíduo tem para lidar com o id.
E aí vem uma outra parte muito interessante que é o superego. No superego está contido a ideia de moral, de moralidade, de culpa, onde o indivíduo, ao praticar aquilo que o id quer, automaticamente o superego afirma que há uma consequência. Para exemplificar os três ao mesmo tempo, digamos que eu tenha um, o desejo em ficar com uma garota. Tá, essa garota é irmã de um amigo meu, por exemplo, e aí eu quero ficar com essa menina. O meu id, aí entra nos instintos, nos desejos, nas vontades, quer que eu fique muito com essa garota. E, e aquela coisa toda, e nessa parte eu já não me importo com o meu irmão, eu já não me importo com o meu brother, com o meu amigo, que é irmão dela tal. E aí eu começo a pensar. A partir do momento que eu começo a pensar sobre tal atitude, planejar ou pensar como que poderia acontecer, eu já entro no ego. Porque eu começo a lidar com o id, mas de uma forma diferente. Cara, eu tenho um desejo. Mas para eu poder fazer isso, não pode ser de qualquer forma. Eu preciso bolar uma estratégia para que ninguém veja ou ninguém perceba, para que o meu amigo não conheça essa situação. E aí entra o superego, que é aquela voz tal, seja o que for, que afirma o seguinte: olha, ela é irmã do teu amigo. Teu amigo sabe que você é uma pessoa de confiança, tal, que vai respeitar a irmã dele. Então, se você ficar com essa menina, né, aí as coisas podem complicar pra ti, né? Porque você vai ficar com essa menina e aí as coisas não vão dar certo, não só, não é verdade? E aí o indivíduo começa a pensar sobre si e tal. Ele vai pensar, caraca, eu quero muito, mas eu só posso fazer isso. Opa, id. Mas eu só posso fazer isso se for escondido, se for bem planejado. Calma, eu não vou ficar com ela hoje não, vai ser amanhã. Eu estou racionalizando essa vontade do id, eu estou estruturando essa vontade do id. E aí vem o superego que diz o seguinte: ó, meu irmão, o negócio é o seguinte, rapaz. Se tu ficar com essa garota, tu vai se dar mal, meu irmão. Então vem com a ideia de lei, de moral, de culpa, ok? Bom, agora, para falar sobre as agregações de cada um, vamos começar primeiro pelo id. É, para Freud, existe uma força, ou uma pulsão, ou uma frequência energética de vida e de morte, que faz com que o indivíduo esteja em pleno movimento enquanto vida. Como isso acontece? O que é isso? Por exemplo, o inconsciente, ele não tem um equilíbrio, ele não possui esse equilíbrio. Então, ele está em um grande movimento, grandes mudanças, tal. E essa pulsão de morte ou essa pulsão de vida seria a vontade ou o desejo de viver, ou a necessidade de vencer. E isso vem através da isso vem através da